Muito boa noite! O Gazeta Esportiva está chegando para mostrar o que rolou nessa super quarta-feira de futebol. Tivemos Copa Sul-Americana, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Mas antes de todos esses gols, a gente vai começar o programa falando de seleção brasileira, acionando o nosso repórter do site gazetesportiva.com, Thiago Salazar, direto da Granja Comari. Boa noite, Salazar! Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Nono dia de preparação da seleção brasileira para a Copa América aqui na Granja Comari. E segundo dia seguido sem Neymar no gramado. Mais uma vez, o camisa 10 da seleção brasileira ficou apenas na academia, fez sessões de fisioterapia, tudo por causa das dores no joelho esquerdo, depois daquela dividida com o Thiago Silva na atividade de terça-feira. A preocupação por aqui, o clima por aqui, apesar disso, é bem tranquilo, viu, Michele? O Neymar, inclusive a CBF mostrou um vídeo do Neymar pedalando na academia, assistindo o treinamento de seus companheiros, e mais cedo o Taffarel conversou aqui com a imprensa e também não se mostrou muito preocupado com o Neymar para a preparação ou para a Copa América. A princípio parece mesmo ser uma questão de tempo para as dores do jogador sanarem, as dores darem aquela diminuidinha para o Neymar poder vir para o gramado. Então fica a expectativa quando que o Neymar volta para o gramado. Taffarel, como eu disse, atendeu a imprensa aqui em entrevista coletiva e a gente vê como foi a entrevista do tetracampeão agora na matéria. Se tem alguém com bagagem para falar de Copa América na seleção brasileira, esse alguém é Cláudio Taffarel. À vontade na Granja Comari, o ex-goleiro brinca até com a própria careca. Eu sei. Taffarel disputou o torneio 5 vezes. Ganhou 2 em 89 e 97. Isso sem contar o histórico título da Copa do Mundo de 94. O currículo é pesado e dá ao atual preparador de goleiros da seleção estofo para contrariar até mesmo o Tite. As Copas Américas, cada uma teve o seu momento, o país onde a gente jogou, o grupo de jogadores, comissão e tudo mais. Mas a gente tem que concentrar nesse momento aqui, ó, nesse momento especial aqui, ó, e a gente tem que ganhar. Acho que essa é a palavra. Mas e o tal desempenho tão importante para o técnico do Brasil? Tá faltando sintonia nesse discurso aí, hein? É que eu sou muito na emoção, assim, do negócio, né, cara? O Tite é na razão mesmo. E eu vejo quando ele dá a palestra lá para os jogadores, ele fala com uma clareza impressionante, né? É lógico que a gente não tem controle no resultado, porque muitas vezes tu joga bem e acaba não ganhando. Isso aí a gente passa na nossa carreira. Agora, eu falo assim que temos que ganhar, porque eu acho que eu vejo um momento muito, muito importante para a gente ganhar, né? Nós estamos jogando em casa, a gente tem que botar na cabeça que a gente tem que ganhar. Para ganhar, precisa ter time bom. E se todo time bom começa por um grande goleiro, a seleção tem logo 3. Só Alisson e Ederson juntos valem 425 milhões de reais. Recentemente eu tive uma conversa com um empresário italiano. Ele disse, eu não vou trabalhar mais com jogador, vou trabalhar só com goleiro brasileiro. E esse é o mercado agora, daqui para frente o mercado é esse. E se tu observar, o pessoal está vindo buscar realmente goleiros jovens, né? O Lucas Pérez de São Paulo, grande potencial, já foi para a Inglaterra. Acredito que esse mercado vai abrir fortemente aqui no Brasil, né? No amistoso contra o Catar, quarta-feira, joga Ederson. Cássio e Alisson ainda têm compromissos por seus clubes. Quando todo mundo estiver reunido, na hora do vamos ver, a preferência de Taffarel ainda é pelo arqueiro do Liverpool, que, aliás, faz o goleiro do Tetra lembrar da própria história, com uma pequena ressalva. E a escola minha e do Alisson é igual. É aquela escola técnica, bem perfeccionista. Tu começa no internacional, e de repente tu tem essa chance na seleção, de repente tem um momento, né, que não está muito bem, tu é questionado, normal, mas que tu tem sempre aquela tua técnica, tu tem sempre aquela tua linha de trabalho, e que no final tu acaba passando essa barreira, vai subindo, então dá para se comparar muito, eu e o Alisson. Ele é mais bonito. Tem essa diferença, né? Aliás, os caras até falam aí, como é que pode, né?
além de bonito, ainda defende. Porra, brincadeira, né, cara? Bom, tá aí a entrevista coletiva de Taffarel. Logo depois dessa entrevista com o Taffarel, rolou o treino aqui. O Tite primeiro passou um vídeo aos jogadores lá na área interna aqui do CT da CBF. Depois rolou um treino no gramado. Esse treino, apenas 20 minutos aberto à imprensa. Só aquele famoso aquecimento, não pudemos assistir mais uma vez nenhum trabalho tático. Trabalho esse que já não contou com 4 daqueles garotos sub-20 que estavam dando apoio aqui ao Tite nos treinamentos, já que os jogadores estão se apresentando pouco a pouco. Inclusive Everton, lateral do Cruzeiro, que ficou famoso pela caneta que meteu em Neymar na terça-feira, já foi liberado a pedido do Cruzeiro. O 19º convocado de Tite a chegar deve ser Everton Cebolinha, que está para chegar aqui. A qualquer momento, segundo a assessoria, ele deve chegar. Já desembarcou no aeroporto Santos Dumont, é só então questão de tempo do Everton Cebolinha estar por aqui. Na sexta-feira, treino totalmente fechado, não tem entrevista, não tem treino, não tem aquecimento, não tem nada. Amanhã, tudo fechado para a imprensa. Essas são as notícias da quinta-feira da Seleção Brasileira que se prepara para a Copa América. Michele, seguimos no pé aqui do Tite e companhia. Um abraço, se agasalhem aí porque aqui tá frio. Um abraço a todos. E eu achando que tava calor, Thiago Salazar. Tá de camisa polo, né? Põe um agasalho, menino. Se fica doente, como que a gente faz, chefe de reportagem? Boa noite, Celso. Boa noite, mestre. Isso. Boa noite, mestre. Boa noite. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Seleção brasileira, início de trabalho, ainda não é capaz de mexer com o torcedor. Aliás, há muito tempo, né, mestre? A seleção brasileira não mexe com o torcedor, perdeu um pouco aquela identificação. Antes era um patrimônio nacional. Hoje tem cara de balcão de negócio. Ou estou muito azedo? Bom, na verdade, o Brasil, a seleção brasileira encantou aí, pelo menos o pessoal, durante as eliminatórias. O Tite foi eleito o rei do mundo. O super técnico. Super técnico. Eu estava pensando no problema do garoto aí, aquela Granja Comari. Aquilo é um absurdo dos absurdos. Por quê, mestre? Porque lá eu cobri milhões de seleções brasileiras lá treinando. Porque lá baixa o fog. E você trabalha metade do dia, se der. É verdade, sabe? É verdade. Então não tem o menor sentido ter construído aquele troço lá, a não ser o fato de que o Heleno Nunes, que era o presidente da CBD na época, tinha residência lá, tinha propriedade tinha, lá. Né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai mostrar como que foi mais um tropeço São Paulino, agora na Copa do Brasil, né? Mas antes disso, a gente quer colocar você no meio dessa discussão através da nossa enquete do dia. Quem é o maior culpado pela má fase do São Paulo, minha gente? É a diretoria? São os jogadores? Ou é o Cuca? Coitado do Cuca. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, participe pela hashtag Gazeta Esportiva e também mande um vídeo pra gente por WhatsApp 994791633, 994791633, com alguma mensagem falando aí quem é o culpado pela eliminação do São Paulo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes de mostrar mais uma eliminação do Tricolor... Calma, a gente não vai votar? Já vai votar, é verdade. Gostaria de já dar o meu palpite? Eu achei que vocês iam votar na hora da participação. Não, quero falar agora, desde já. Obviamente, todos têm responsabilidade. Não tem essa opção. Calma, não vem me censurar. Não tem essa opção. Todos têm responsabilidade. O Cuca tem, jogadores têm, mas obviamente que o maior culpado é essa diretoria do clube. Depois eu dou os dados aqui, desde que o Muricy foi mandado embora, quando o São Paulo ganhou aquele tricampeonato. Aliás, o Leco teve participação na demissão do Muricy, porque perdeu uma Libertadores América. Passaram por lá 21 treinadores diferentes. Você faz a média, já um treinador a cada 3 meses. Você acha que dá para fazer algum trabalho decente com 3 meses de trabalho? Então, obviamente, são esses incompetentes que fazem parte da diretoria do São Paulo. Em 3 meses dá para fazer trabalho bom. Vê o trabalho que está tendo aqui a gente aqui. Mas é diferente. É um trabalho bom. Né? Não é nada. Fala, mestre. Tem algumas exceções. O Celso está absolutamente certo. Tá vendo? Os 3 são responsáveis. Os 3. Mas tem um que tem que ser mais responsável, porque não tem a diretoria. É a diretoria. Sem dúvida nenhuma que é a diretoria. Desde o advento
amaldiçoado da presidência do Juvenal Juventus. Até aqui, o São Paulo só foi uma vergonha. O tal do soberano virou um súdito vagabundo. Estamos de volta aqui no estúdio do Gazeta Esportiva e hoje ao lado do Rogério Barolo, que é jornalista, já foi diretor aqui dos programas de esporte da emissora e hoje é um influenciador digital São Paulino, um dos representantes da torcida do São Paulo. O que você achou do jogo? Triste, Michele, triste. Triste com a situação, triste com o futebol, triste com jogadores, com a enquete que você fez, triste com a diretoria, triste com o Cuca, triste com todo mundo. Na verdade, a torcida do São Paulo passou desse estágio de revolta, agora está uma tristeza. Geralmente, um dia depois de uma eliminação começa a ver uma sensação de frustração, assim, Essa foi a 22ª eliminação do São Paulo em torneio mata-mata, desde a Sul-Americana de 2012. Então, assim, é muito sofrimento para a torcida do São Paulo. E eu acho que todo mundo tem culpa, todo mundo, menos a torcida, que é o único patrimônio que sobrou desse clube até hoje, depois de tanto fracasso. O Cuca tem culpa nisso daí? Eu acho que tem culpa, ele não está conseguindo fazer o time jogar. Era a minha esperança, eu tinha muita esperança no Cuca, porque o Celso lembrou bem de todos os 300 treinadores que o São Paulo contratou, essa diretoria de incompetentes contratou, que o Alberto Helena lembrou muito bem, que pouca gente esquece. O fracasso começou naquele 3º mandato do Juvenal lá, que rasgou o estatuto, o fracasso começou de lá. Todos os técnicos, eu acho que o erro não foi nem ter mandado embora, o erro foi ter contratado. Porque foram todos técnicos nota 6. E o Cuca, para mim, na minha opinião, é o único diferente. Então eu esperava muito mais do Cuca. Eu acho que tem que dar tempo para ele, porque de todos esses treinadores ele é o melhor, mas está fazendo um trabalho decepcionante. Até porque essa diretoria que a gente está falando tanto, mestre, esperou 2 meses para que ele se recuperasse de um problema no coração. Então não faz o menor sentido esperar 2 meses para um treinador assumir o time, para depois ele ficar quase 2 meses com 12 jogos e mandar embora. Quer dizer, o problema é justamente administrativo. Claro. A soberba. Você pega o caso do Rogério Ceni, que ontem acabou de sagrar campeão pelo Fortaleza. Campeão do Nordeste e é o 3º título seguido dele. Em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio com o Fortaleza. Esse rapaz, ele foi preparado durante anos para ser o treinador do São Paulo. Mandaram ele lá para a Europa para estudar, para não sei o quê. Voltou, pegou o time. Perdeu 2 partidas, já teve que mudar o conceito dele, que era um time ofensivo para um time defensivo. Como não obteve os resultados logo do início, em 3, 4 meses ele foi mandado embora. Até porque não há o menor planejamento, nada. A menor previsão, uma visão. Você veja uma coisa, São Paulo contratou, tem uma época aí que dizia assim, não, tem que ser um técnico estrangeiro. Aí trouxe o Osório. O Osório era um técnico que privilegiava um time ofensivo. Depois saiu o Osório, eles trouxeram o Balsa, que era um retranqueiro de marca maior. E no meio do caminho, o Doriva, que não tem nada a ver com tantos outros, Ibarese, e Pintado, e tantos outros treinadores que não tiveram repercussão nenhuma, não conseguiram nada depois que saíram do São Paulo. E o problema é a soberba. Eu gosto de resgatar essa frase, com todo respeito ao Juvenal Juvencio, falecido. Quando o Muricy saiu, ele fez a seguinte... A gente tem, a sonora é nossa, a entrevista é nossa. O Muricy só foi campeão no São Paulo por causa da estrutura. Sim, mas tem que repetir. Mas você já falou isso. Mas tem que repetir, isso revela, isso é assim, mas isso assim, é simbólico. Vocês estão falando mais do mesmo. Eu quero que vocês falem desse jogo aí, desse time que tá aí. Mas, Michele, desse treinador não dá que tá pra aí. você separar isso. Esse time que não o dá Juvenal pra já separar. morreu. Mas não importa, isso é uma consequência. Já morreu, você vai falar mas do é uma morto. consequência. Tá certo, mas já morreu. Mas é uma consequência. Se a gente focar especificamente nesse futebol que o São Paulo está apresentando agora, há uma culpa muito grande do Cuca. Claro. Cuca, Celso, ele falou. Mas também tem, eu falei no começo do programa. O São Paulo, na final do Campeonato Paulista, por sorte ou por competência do Mancini e tal, ele acertou o meio de campo do São Paulo. O meio de campo é a parte principal do Mancini. O Mancini acertou. O Mancini. Mancini. Acertou. Com 3 meninos. O Luan, o Lisieiro e o Igor Gomes. Olha aí as imagens dos muros do São Paulo pichados aí, hein? Tá tudo lá no site Gazeta Esportiva. Aí o que aconteceu? Houve contusões, etc e tal, mas o Cuca, quando assumiu,
inexplicavelmente... Mudou tudo. Hã? Mudou tudo. Mudou principalmente porque está extraindo a confiança do Pato, que é o único atacante de categoria que o São Paulo tem lá, além do Antony. Está esvaziando, está drenando a confiança do Pato? Claro, ontem, por exemplo, começou com o Pato no banco. Um time que precisa ganhar para se classificar, só tem um atacante, que é o Pato, deixa no banco para entrar no segundo tempo. E volantes? E volante, então, nem se fala. Quantos tinham lá? Voltou o Hudson, fica esse pandan. O Hudson, ora é volante, ora é lateral direito. O Hudson é um jogador limitado, como volante é fraco. Como lateral, ele se deu muito bem. Mas também a gente não pode desconsiderar. Então mantenha o cara lá. Mas a gente também não pode considerar que ele perdeu o Lisieiro, que é peça importante. Não, era tudo peça bem. importante naquele avanço do São Paulo no Campeonato Paulista. Perdeu o Luan. Mas Então, mas você pode Antony lembrar, não você tem que lembrar também que muitos jogadores do São Paulo perdeu por problemas de lesão, não só de machucado, de lesão, de contusão durante o jogo, mas de problema muscular, de lesão muscular. Todo jogador do São Paulo tem cãibra. Isso porque foi feito um péssimo planejamento da Florida Cup, que não fez pré-temporada, foi lá brincar com o Pateta. Então, assim, é um monte de fator. Por exemplo, o Helena lembrou do Pato no banco. Ele coloca o Pato no banco e coloca o Elinho para jogar. A Michele falou do jogo de ontem, os jogadores são ruins. Metade do time do São Paulo não tem condição de vestir a camisa do São Paulo. Você fala se o Everton tem condição de vestir, o Hudson tem condição de vestir a camisa do São Paulo, o Reinaldo tem condição de... Nenhum desses caras tem. Aí já são meio time, já é meio time que não tem condição. E o Pato assim, tinha que ter começado jogando? Tinha que ter começado o jogo. É o único jogador que tem um pouco de talento, que faz alguma coisa diferente. E ele começa com o Elinho, que fez aquele gol contra o Flamengo no ano passado e até agora está devendo futebol. Então, além de tudo, além de todos esses problemas que a gente conversou, além de problema de diretoria, problema do Cuca, o time é ruim. Falta qualidade no time do São Paulo. O time do São Paulo é ruim. O time que jogou 3 vezes contra o Bahia, não fez nenhum gol. O time que não consegue chutar uma bola na direção do gol, falta qualidade. Não é só a diretoria, Mas, Celso. Meu Deus do céu. Tudo bem que a diretoria que contrata o time. Contrata jogador, tem que estabelecer uma filosofia. Não pode ficar contratando só para fazer média com torcida. Aí traz um dirigente porque tem nome, outro que tem nome para agradar a torcida. Trouxe o Rogério Ceni como escudo, não foi por filosofia. Que o Rogério Ceni pulou etapas, não estava preparado para ser treinador do São Paulo, pulou etapas. Não adianta você jogar a culpa na base se o problema está lá em cima. Bom, o Cuca não está acertando, então, segundo o mestre Alberto Helena. Olha só. Você defende o Cuca. É todo um processo. Começa lá com a diretoria, passa pelos treinadores. Volta Mancini, Michele, são 7 treinadores em 2 anos. Só aqui, estamos em maio. Quantos treinadores do São Paulo já teve até maio? 5 meses. 3. Não existe trabalho. 3, como diria mais. 3, não são 3 volantes. 3 treinadores, não faz sentido. E algumas personalidades que torcem pro Tricolor, além do Barolo, mandaram mensagens, mandaram vídeos exclusivos pra gente aqui depois desse vexame do São Paulo. Com a palavra Nazi, vocalista da banda Ira, e César Filho, apresentador da TV Record. Mais uma vergonha que São Paulo faz nos passar, né? Mais uma vergonha. O torcedor do São Paulo está vindo um sem vergonha, na verdade. Mas eu queria aproveitar esse espaço aqui para mandar parabéns ao Rogério Ceni. Em pouco tempo no Fortaleza, já foi campeão cearense, foi campeão do Nordeste e campeão da 2ª divisão. Foi esse profissional que esse gênio que ocupa a cadeira da presidência do São Paulo mandou embora. O São Paulo tem o pior presidente de toda a sua história em todos os tempos. Tenho respeito pelo ser humano, pelo Leco, que é pai, que é avô, mas ele não foi um bom diretor de futebol, não foi um bom vice-presidente e está sendo um péssimo presidente. Viu? Hashtag fora Leco. Hashtag fora Leco, mas nem todo São Paulino tá triste nesta quinta-feira não, hein? O Rogério Ceni tá feliz da vida, viu, Barolo? Ele vem fazendo história no comando do Fortaleza. Cumprindo etapas que deveria cumprir. Agora tá cumprindo etapas que deveria cumprir. Conquistou mais um título, o 3º dirigindo a equipe cearense. Não deixa de ser uma ironia, né? O treinador que foi usado como escudo pelo presidente de São Paulo, em 10 anos o São Paulo tem um título, que aliás meio, porque não terminou o jogo lá em 2012. E o Rogério Ceni, em 1 ano e meio, tem 3. Ou seja, 3 vezes mais o que o São Paulo conquistou em 10 anos. Mas era o Fortaleza, calma, né, Celso? Não importa. Fortaleza. Nessas horas, os números não importam para você. Não importa só quando é conveniente. Eu acho que no São São Paulo fatos, ele não foi tem argumento. Em 1 ano e meio, ele ganhou 3 títulos. Mestre.
Não tem que comparar. Eu já falei aqui do Rogério Ceni. É um absurdo. Era o cara para ser o técnico de São Paulo. Da mesma forma que foi o Muricy, da mesma forma que foi o Dario Pereira, que depois não teve sequência, o Pedro Rocha, que também não teve sequência no São Paulo. Mas não tinha experiência ainda. E aí, Barolo? Eu acho que ele pulou etapas, O Rogério era um cara que assumiu, pelo perfil dele, ele acabou de dizer, é um cara que sempre gostou de desafios, ele encarou uma bucha chamada São Paulo Futebol Clube, que o presidente era o Leco. Um treinador ainda inexperiente, na primeira experiência dele, pegou uma bucha chamada São Paulo, com um Leco de presidente que acabou com o time dele no meio da temporada. E vendeu praticamente o time inteiro. Todo mundo, então para mim, ele pulou etapas, agora ele está construindo uma carreira sólida de técnico, começando lá no Nordeste, com Fortaleza, na Série B, cumprindo as etapas. Eu tenho certeza que um dia ele volta para o São Paulo já muito mais preparado. Ele foi prejudicado pelo Leco, como o Celso falou, foi usado pelo Leco, o time dele sofreu um desmanche, mais uma vez um erro dessa diretoria. Só que eu acho que o Rogério agora, se Deus quiser, volta para o São Paulo, mas só quando o Leco sair, muito mais preparado, cumprindo as etapas, eu tenho certeza que ele vai fazer um enorme sucesso no São Paulo. Obrigada, Rogério Barolo. Só o seguinte, que o Guardiola assumiu o Barcelona, não é o time da esquina, assumiu saindo da base. Mas é 1 em 1 milhão. Da base. Da base. Fez um trabalho na base. Da base. Fez Ele um trabalho ficou na 3 base. anos, eu acho, na base. Gente, acabou o tempo. Barolo, super obrigada pela sua participação. Um beijo grande pra você. Me convida para o São Paulo ganhar. É isso aí. Vamos, São Paulo. E no agasalho... Nós já temos garrafa e agora um Barolo. Barolo, um vinho. Um vinho maravilhoso. Maravilhoso. E voltamos a falar da Copa do Brasil no Allianz Parque. O Palmeiras recebe o Sampaio Corrêa. E é pra lá que a gente vai agora conversar com o repórter Fernando Gavini, que vai acompanhar tudo dessa partida. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Palmeiras e Sampaio Corrêa se enfrentam aqui, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo lá em São Luís, semana passada, o Verdão venceu por 1-0, o gol do Moisés no finalzinho do jogo, resultado que garantiu ao Palmeiras a vantagem de jogar pelo empate aqui neste segundo jogo no Allianz Parque. Agora, o Sampaio Corrêa tem uma missão muito complicada, precisa vencer o Palmeiras, que já é difícil vencer o Palmeiras de qualquer maneira, por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por 2 gols de diferença para conseguir a classificação direta para a próxima fase da competição, para as quartas de final. Palmeiras vem numa sequência muito boa de vitórias, de resultados positivos. São 6 vitórias consecutivas na temporada. Pode chegar à 7ª vitória no jogo de hoje. E nesse período de vitórias consecutivas, não tomou nenhum gol. São 10 gols marcados, nenhum gol sofrido nesse período de vitórias consecutivas do Palmeiras. Para você ter uma ideia da dificuldade dessa missão do Sampaio Corrêa. O Palmeiras deve colocar em campo uma formação mista, né? O Palmeiras não deve jogar com a formação principal, deve ser um time meio mesclado entre titulares e reservas. Vamos dar uma olhadinha na provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Sampaio Corrêa. A provável escalação do Palmeiras deve ter Praz ou Jailson no gol. A defesa formada por Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Vitor Luiz. Meio-campo com Felipe Melo, Moisés e Gustavo Scarpa. Na frente, Zé Rafael ou Johan, Dudu e Daverson. O técnico é Luiz Felipe Scolari. A gente está na expectativa aqui no Allianz Parque da chegada dos jogadores, deve estar pintando por aqui a qualquer momento. A gente já viu os carrinhos de golfe que normalmente ficam colocados ali, já foram buscar os jogadores, então daqui a pouquinho deve pintar os jogadores do Palmeiras aqui no Allianz Parque. Um detalhe interessante, o Johan, que nós mostramos aí como possível titular na partida de hoje, com uma das dúvidas do técnico Luiz Felipe Scolari, completa no dia de hoje 1 ano sem perder vestindo a camisa do Palmeiras. Ou seja, a última derrota dele com a camisa do Verdão, com ele em campo, com ele atuando, foi contra o Cruzeiro no dia 30 de maio de 2018. De lá para cá, com o Johan em campo, o Palmeiras não perdeu nenhuma vez. Os números deles são incríveis. Em 37 jogos de invencibilidade, 27 vitórias e 10 empates. Portanto, se o Palmeiras não perder hoje, ele vai alcançar aí
1 ano sem ser derrotado com a camisa do Palmeiras. Então é mais uma coisa que o Sampaio Corrêa vai tentar surpreender, vai tentar mudar no jogo de hoje aqui no Allianz Parque. Vamos ver como é que chega esse Sampaio Corrêa, a provável escalação da equipe maranhense que vai tentar surpreender nesta quinta-feira aqui no Allianz Parque. O Sampaio Corrêa pode entrar em campo com Andrei no gol, Everton Silva, Douglas Assis, Moisés e Felipe Dias na zaga. Meio-campo com Dionis. Aí, mais na frente, Cleitinho, Dedé, Eloir e João Paulo. Na frente, Salatiel Júnior. O técnico é Julinho Camargo. Nós vamos mostrar ainda hoje um VT mostrando os números do Filipão nesse começo do Campeonato Brasileiro, incrível que o Palmeiras está tendo, nessa diferença de pontos, que era para ser de 4 pontos, caiu para 1 ponto, porque a CBF suspendeu esse jogo contra o Botafogo, mas contando com ele são 4 pontos de vantagem, uma vantagem que nunca existiu na era dos pontos corridos até a 6ª rodada, mas tem um detalhe, um número muito interessante a favor do Palmeiras. Em 29 jogos disputados nessa temporada, o Palmeiras só tomou 8 gols. A média é muito baixa de gols sofridos, a defesa é o ponto forte do Palmeiras, só que aos poucos, especialmente depois da eliminação do Campeonato Paulista, o ataque também passou a funcionar. Temos alguns resultados importantes, aí como a goleada sobre o Santos por 4-0, por exemplo. Então, e além disso, nos últimos 9 jogos como mandante, o Palmeiras não sofreu gols, ou seja, a missão muito difícil do Sampaio Corrêa e o Palmeiras com a faca e o queijo na mão para conseguir a classificação para as quartas de final. Continuamos esperando aqui os jogadores aparecerem aqui no Allianz Parque. Por enquanto, nem a delegação do Sampaio Corrêa, nem a do Palmeiras apareceu por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui do Allianz Parque. Michele. Beleza, Gavini, muito obrigada. E chegou a hora do nosso giro de notícias. Roda a vinheta, diretor. Começamos mostrando o encontro de peso que rolou hoje aqui em São Paulo. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, está no Brasil para palestrar sobre economia e negócios digitais. E aproveitou a oportunidade para conhecer o Pelé. Nas palavras de Obama, a única lenda viva que ele ainda não havia conhecido. Legal, né? 2 nomes fantásticos. Um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve, Pelé, simplesmente rei do futebol. Crescem os rumores sobre a chegada do técnico Jorge Jesus para substituir Abel Braga no Flamengo. O acordo dependeria apenas do acerto financeiro e a expectativa é de que o treinador comece a trabalhar no Ninho do Urubu já no próximo dia 20 de junho, no início da intertemporada que o rubro-negro vai promover durante a pausa para a disputa da Copa América. Dá só para dar uma explicação, porque ontem a gente falou da demissão do Abel e essa foi a justificativa para o Abel pedir demissão. A diretoria ligou para o Jesus enquanto o Abel estava no cargo, ele se sentiu traído. Fez muito bem o Abel Braga. E como ele soube que a diretoria ligou? Ele tem as fontes dele, né, lá em Portugal. É bom, Jorge Jesus? Ele trabalhou ele trabalhou muito em Portugal e ele consultou a diretoria. É verdade isso? Falaram, não, é mentira. E ele teve a certeza. Não, entre o que diz o Abel, o que diz a diretoria do Flamengo... Eu fico com o Abel. Claro. Bom, ainda no Rio de Janeiro, chega a notícia de que Pedro deve ser negociado pelo Fluminense na abertura da próxima janela de transferências do futebol europeu. Real Madrid, Porto, Manchester United já sondaram um atacante que tem multa rescisória de 20 milhões de euros. Vale isso, mestre? Ele é um grande jogador, mas vem de uma contusão, um longo período de recuperação. A gente nunca sabe como é que vai isso ocorrer, né? Tá, e hoje foi o dia do fico para o zagueiro do Real Madrid, Sérgio Ramos. Após especulações sobre uma possível saída, o capitão merengue concedeu entrevista coletiva garantindo a permanência e ainda anunciou que pretende encerrar a carreira jogando no clube. Uma história de amor. Conhecido pelo DNA ofensivo, Santos não vive um bom momento no que se refere ao número de gols marcados, viu, mestre Helena? Já são 3 jogos sem balançar as redes. E para superar isso, o clube apresentou nesta quinta um novo reforço para vestir a camisa 9, o atacante Uribe. Uma semana tensa para clubes grandes como o Flamengo, que perdeu o técnico Abel Braga, e o São Paulo, eliminado na Copa do Brasil. E no Santos, que não vence e não marca há 3 jogos.
Será que também existe esta pressão? A gente não tem que pensar muito nos adversários, nas situações que estão acontecendo, né? A gente tem que pensar no nosso aqui, em fazer o nosso melhor, uma semana de trabalho que a gente sabe como é difícil com o nosso calendário, para o São Paulo colocar as ideias dele, né? Trabalhar em cima da equipe do Ceará, que vai ser um adversário muito difícil. Agora é só jogo eliminatório, porque brasileiro para a gente todo jogo vai ser final, e a Copa do Brasil também, né? Se você oscilar, você acaba saindo de uma fase. Será que neste momento não tão bom da temporada e depois da goleada de 4-0 para o Palmeiras, o trabalho de Jorge Sampaoli gerou questionamentos ou impaciência da torcida? Eu acho que o trabalho está sendo bem feito, né? Não tem como ficar cobrando disso. Todo mundo está vendo que o Santos está jogando bem. É lógico que a oscilação vai ter, um jogo ou outro não vai ter como, né? A gente não vai vencer todos os jogos, não vai ser todos os jogos que a gente vai ficar sem tomar gol ou vai fazer gol. Eu acho que isso é normal. Pelo menos um pedido antigo do treinador finalmente foi atendido pela diretoria. O atacante Uribe chega do Flamengo. Uribe, inclusive, já treinou com os companheiros e foi apresentado de forma oficial. O Santos, eu acho, o time mais conhecido no mundo do Brasil, né? Pela sua história, por tudo que representa. Então a pressão sempre está, a cobrança no futebol sempre vai existir. Aí a responsabilidade tem que ser maior, a pressão, para fazer bem, para entregar tudo para o time. Eu estou já pronto para jogar, com muita vontade de jogar, de ajudar o time. Ainda sem o centroavante, o Santos vai a Fortaleza pegar o Ceará para acabar com o jejum de gols e finalmente voltar a vencer. Chegar a um time como o Santos é para mim uma honra. Então estou muito feliz de fazer parte desta história, fazer parte deste elenco, deste time. Muito bem, voltamos a fazer contato com o repórter Fernando Gavini, que está lá no Allianz Parque acompanhando os preparativos para o duelo entre Palmeiras e Sampaio Corrêa. É com você, Gavini. Michele deu um azarzinho aí. Jogadores de Sampaio Corrêa e Palmeiras chegaram justamente no nosso break. Passaram aqui as duas delegações no exato momento que a gente estava no nosso break comercial. 2 jogadores do Palmeiras pararam para conversar com os jornalistas. O Moisés deixou claro que o Palmeiras tem que ser melhor do que aquele que foi na semana passada contra o Sampaio Corrêa. Diz que o time não tem que pensar na vantagem, sim em ampliá-la durante o jogo de hoje. E falou que o time tem que ser melhor do que foi na semana passada, porque na semana passada o time criou pouquíssimas chances de gol e aqui precisa criar mais, precisa jogar mais, precisa mostrar mais para a torcida. Aliás, 24 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Outro jogador que também parou para falar por aqui foi o Edu Dracena, e perguntado a respeito se ele lembrava quando tinha sido a última vez que o Palmeiras tinha sido vazado, ele titubeou, pensou, mas lembrou que foi contra o CSA. E depois foi perguntado também sobre a última vez que foi vazado aqui no Allianz Parque. Demorou, pensou, mas também lembrou, foi contra o Ituano, ainda no Campeonato Paulista, a última vez que o Palmeiras foi vazado jogando dentro de casa. Agora vamos conferir aquele VT que eu prometi a respeito dos números que o Palmeiras tem conseguido nesse começo de Campeonato Brasileiro. Mas 2019 marca o melhor início de Filipão nos 18 campeonatos brasileiros dos quais ele participou. Em 1994, pelo Grêmio, ele chegou a 7 jogos de invencibilidade. Mas na sexta rodada tinha 3 vitórias e 3 empates. Em 2011, no Palmeiras, chegou perto. Ficou 5 jogos invicto, mas perdeu na partida seguinte. O desempenho atual supera também o do ano passado. Quando assumiu o time no lugar de Roger Machado, Filipão ganhou 4 jogos e empatou 2 em suas 6 primeiras partidas. O Palmeiras começa voando nesse Campeonato Brasileiro e a boa fase passa por todas as competições. Classificou bem na Copa Libertadores da América, vai jogar as oitavas de final e começa bem também na Copa do Brasil. Deve se classificar sem grandes problemas na partida de hoje. Já tem 1-0 lá e acredito que ganha aqui sem muitas dificuldades. Viu, Michele? Muito obrigada, Fernando Gavini. Bom trabalho para você aí hoje à noite. E o que esperar deste jogão? Vai ser fácil para o Palmeiras? Ou o Sampaio pode dar algum trabalho?
Pode até dar algum time de trabalho, força, né? Mas se você compara um time com o outro, o Palmeiras... Aliás, os números do Palmeiras... São impressionantes. São impressionantes, são números fantásticos. Não dá para brigar com os números. Não vai elogiar o Felipão, mestre? Com relação aos números? Sim. Sem dúvida, eu nunca disse que ele não era um técnico. E ao trabalho bom que ele Nunca tem feito. disse que ele não era um técnico eficiente. Ele é muito eficiente, tem várias conquistas. O que eu condeno no Filipão é a maneira de jogar dos times dele, é o conceito que ele tem sobre o futebol e sobre a vida, enfim, é outro problema, é outra questão. O São Paulo está jogando bonito, do né? Desempenho. Celso e Helena. Está jogando bonito os últimos jogos aí, né? Tá uma coisa maravilhosa. Tá jogando, é um time que jogando bonito, tá perdendo. Não me interessa São Paulo, nós estamos falando do Filipão. Então, tem que falar, porque vocês só falam bem do São Paulo. O Filipão conquistou vários títulos. Você está querendo fazer intriga. Intriga. Os números... Eu vou deixar bem claro. Existem várias maneiras de você chegar a determinado lugar. Você pode ir de ônibus, você pode ir de caminhão, você pode ir de carro. Cada um escolhe o seu caminho. Acabou. E vai o chegar do que o Felipão mesmo escolheu jeito. é vitorioso. É vitorioso. Sim, isso não há nenhuma tá dúvida sobre isso. Não, vocês não Ninguém elogiam colocou em Mas dúvida. às vezes... Vocês só falam que ele consegue isso porque ele tem um elenco bom. Vocês não falam do trabalho dele. No caso atual do Palmeiras. E você está deturpando as coisas. Não estou, não. Ele já conquistou título com o pequeno Criciúma, por exemplo. Isso. Um clube muito menor. O que se espera é que quando você tem um elenco do porte do Palmeiras, um jogador que jogue melhor, que jogue mais bonito. É isso. É isso, é exigência. É exigência, é isso. O dever do analista, do jornalista, é exigir sempre a excelência. É isso aí. Exigir a excelência. Nós estamos aqui em defesa do torcedor e do futebol. Não é nem do São Paulo, nem do Felipão, nem do... Você quer uma outra metáfora? Podemos dar audiência com um programa lixo. Não podemos. Não, mas pode acontecer. Não dá. E de repente, se você pode dar audiência com um programa lindo, sensacional. Com um programa consistente, sensacional. Aqui a gente nunca deu audiência com o programa lixo, porque a gente só faz programa bom. Olha, só para resumir tudo. É o estilo São Paulo. O Palmeiras... É nada estilo Felipão aqui. Aqui a gente busca o resultado com qualidade. Não é só jogar bonito e não ter resultado. Palmeiras hoje ganha fácil. Goleada. Olha, após mais um vexame na rodada, na temporada, o São Paulo retornou nesta tarde à capital paulista e o José Paz acompanhou o desembarque da equipe. Oi, minha amiga Michele, um beijo pra você, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando o nosso querido Gazeta Esportiva. É isso mesmo, o São Paulo desembarcou agora há pouquinho aqui no aeroporto de Congonhas, trazendo na bagagem uma derrota por 1-0 pro Bahia, uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil e ninguém conversou com a imprensa por aqui, viu? Nem o Cuca, nem o Raí, nem os jogadores, todos passaram caladinhos por onde a imprensa estava aguardando o elenco do Tricolor. Já são 4 jogos sem vitória, 4 jogos sem marcar gols e ontem o técnico Cuca disse em entrevista coletiva após o jogo na Bahia que o São Paulo pretende reduzir a folha salarial do elenco, pretende enxugar o elenco, já que agora até dezembro o São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Vamos conferir. Os caras que vão sair não são más pessoas, não são maus profissionais, mas foi escolhido isso para baixar a folha, pela eliminação que teve e a gente não conseguiu ainda fazer o que é necessário, né? Não vou dizer que com a saída desses caras vão melhorar, mas com a saída deles e a chegada de alguns outros, que a gente tem carência em alguma posição, tende a melhorar. O São Paulo volta a campo no domingo para enfrentar o Cruzeiro às 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro, partida em que o técnico Cuca não vai poder contar com o Everton, com o Lisieiro, com o Rojas e com o Pablo, os 4 aí machucados, além do Antony, que está com a seleção Sub-23 lá na França para a disputa do torneio de Toulon. Depois o São Paulo pega o Avaí e o Atlético Mineiro, ambas as partidas fora de casa, também pelo Campeonato Brasileiro, que para a disputa da Copa América. Daqui do aeroporto de Congonhas, José Paz, para a TV Gazeta. E acabou agora há pouco o duelo entre Deportivo Lara e Corinthians pela Copa Sul-Americana. Vamos ver como foi o jogo, Celso. Muito bem, Michele. Vamos lá. Primeiro gol do Corinthians marcado pelo Júnior Urso de coxa, depois de receber do Fagner. 1-0 Corinthians, aí você revê por outro ângulo um gol de coxa. Coxa de urso. É o prato. Coxa de urso, boa. E o segundo gol, o cruzamento do Fagner e gol do equatoriano Sornosa. Primeiro gol do Sornosa com a camisa do Corinthians e o Fagner também
muito bem na assistência. Garante vaga ali, né, Rodolfo, nas oitavas de final da competição. 2-0, 2-0, 2-0, Corinthians nas oitavas de final, portanto, da Copa Sul-Americana. Lembrando que o campeão da Copa Sul-Americana pode ter vaga no novo Mundial de Clubes da FIFA. Muito interessante esse torneio, o Corinthians está aí perseguindo esse título. Que, aliás, seria um título inédito. Vai falar que o Corinthians jogou feio? Eu não vi o jogo. E daí? Mas ganhou. Ganhou, filhão. Mas, mestre, gente... Corinthians ganhou. Vai falar que o Corinthians não mereceu? O que fazer? Ele vai me agredindo. Nossas redes sociais. Pega o celular, anota aí. O mestre, o celular dele não é desses aqui, viu? O dele é telefone. Esse homem tá liberto desse mal. Facebook /Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram @Gazeta Esportiva, youtube.com é o nosso canal Gazeta Esportiva, youtube.com/Gazeta Esportiva. Hoje tem show de bola a partir das 7h30 da noite, cobertura completa do confronto entre Palmeiras e Sampaio Corrêa no Allianz Parque pela Copa do Brasil. Silvestre e Garrafa estão te esperando lá no site gazetesportiva.com ao vivo. WhatsApp. Aí, Michele, tô fazendo um rango aqui, uma janta. O maior culpado de tudo isso daí é a diretoria do São Paulo, que é uma diretoria de terceira divisão, tá bom? Fábio de Londrina, um abraço para vocês todos aí, valeu. Boa noite, pessoal da Gazeta Esportiva. Meu nome é Edinaldo Luiz Serafim, eu moro em Itapevi. Na minha opinião, quem é o maior culpado é a diretoria do São Paulo. Abraço a todos. Michele, Celso, mestre, aqui é o Felipe e a Alice de Parelheiros, São Paulo, e o culpado pela eliminação do São Paulo são todos, jogadores, técnicos e o Cuca, né, filha? Um abraço. Ela ficou brava, tá certo. Resultado final da nossa enquete. No começo do programa a gente perguntou quem é o maior culpado pela má fase do São Paulo. A maioria respondeu que é a diretoria. 54% dos votos, que só faz besteira essa diretoria. A gente fica por aqui, encerrando o Gazeta Esportiva, homenageando Tom Morello. Quem é? Guitarrista do Rage Against the Machine. Audioslave eu Rage Against the conheço. Machine e Audioslave. 55 anos. Beleza. Cara, gente boa. Valeu.